crianças? Tudo bem com vocês? Que ótimo, né? Vamos pedir para que Deus nos abençoe, como sempre, né? Com muita saúde. Abençoe cada lar, né? Que Ele possa trazer muito amor para cada um de vocês, é o que eu desejo. Hoje nós teremos aula de Geografia do Ceará. Vamos dar uma olhadinha na nossa agenda. Bom, nós iremos ver o conteúdo hoje, as principais cidades do Ceará. Nós vamos ver hoje 4 cidades, certo? Nós iremos ver Sobral, falar um pouquinho sobre Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu e Crateús, certo? Bom, vocês irão fazer as páginas 115 e 117. Na 115 toda a página, na 117 somente a segunda questão. E como atividade extra, vocês irão fazer a página 117, primeira questão do Pesquisando para Aprender Mais e a primeira questão do Registrando e Aprendendo, ok? Vamos começar falando sobre Sobral, certo? Abram o livro de vocês na página 114 e depois nós faremos as correções tanto das atividades de hoje quanto a atividade extra da aula que eu passei sobre povoados, vilas e cidades nesse vídeo, certo? Vamos abrir aqui a página 114, é onde inicia falando sobre as cidades, ok? Bom, nós vimos, né, ao decorrer dessas aulas, que o Ceará, ele possui várias cidades, né, vários municípios, e assim como Fortaleza, ela é a principal cidade do Ceará, pelo seu desenvolvimento econômico, pelo desenvolvimento populacional. Só que existem outras cidades, outros municípios também que se destacam, seja pelo número de população, seja pelas atividades econômicas, pelos serviços, pela parte do artesanato, pela parte cultural. Então, cada uma das cidades, elas têm, dentre essas cidades que nós vamos mostrar aqui, vocês vão conhecer um pouquinho sobre o que essas cidades, elas representam para o Ceará, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em Sobral, na página 114. Bom, aqui é a imagem da cidade de Sobral, certo? Pronto, ó. Sobral está situada na região norte, né, na região norte do Ceará, certo? Ó, situada na região norte do Ceará, a 235 quilômetros de Fortaleza, certo? E a cidade de Sobral se apresenta como o mais significativo referencial de crescimento e desenvolvimento econômico do interior do estado, constituindo-se um centro de convergência por sua ampla e moderna estrutura nos setores da saúde, educação, comércio, indústria, serviços de lazer, cultura e arte. E ela também é conhecida como Princesa do Norte. Olha, a cidade de Sobral, ela teve assim um grande desenvolvimento econômico, certo? Ela é conhecida atualmente como Princesa do Norte. No livro de vocês, acompanhem no livro de vocês, ó. Podem acompanhar na página 114, ó. No século XIX, a cidade atingiu um elevado grau de desenvolvimento, tornando-se um importante polo comercial do Ceará. Então, a cidade de Sobral, ela teve um desenvolvimento econômico muito grande, certo? Que chamou realmente a atenção, né, de todos. É uma cidade que tem um bom desenvolvimento. Hoje, nós podemos dizer que a cidade de Sobral, né, atualmente ela é uma cidade que ela tem muita tecnologia, o desenvolvimento dela, o progresso dessa cidade é um progresso que dá para perceber no setor econômico, nas construções que tem na cidade de Sobral e nos serviços que ela oferece, certo? Então, ela exerce uma grande influência na área em que se situa e é uma das cidades mais importantes daqui do Ceará, é a cidade de Sobral, certo? Sobral vem experimentando um forte processo de modernização em sua estrutura econômica. Há 50 anos, a cidade era o mais importante polo comercial do norte do estado. Na segunda metade do século XIX, o desenvolvimento de Sobral chegou a superar o de Fortaleza. O progresso da cidade se firmou a partir da instalação de indústrias e de um vigoroso sistema educacional
e de prestação de serviços e de saúde, né? Porque lá também existe vários serviços relacionados à saúde, à educação, escolas, instituições de ensino, muitas indústrias, né, se fixaram na cidade de Sobral. E tudo isso fez com que a cidade de Sobral desenvolvesse um progresso que, como aqui vem dizendo, né, que superou de Fortaleza, né? Então, é uma cidade que tem um bom desenvolvimento, teve um grande progresso econômico, sim, a cidade de Sobral, certo? Agora, vamos ver aqui, vamos falar um pouquinho sobre outra cidade importante, Juazeiro do Norte, né? Quando se fala em Juazeiro do Norte, né, uma das características mais fortes da cidade de Juazeiro do Norte é o Padre Cícero, né? As romarias que existem, né, as romarias católicas que existem por conta do Padre Cícero, né? Essa estátua que representa o Padre Cícero. Então, Juazeiro do Norte é outra cidade que tem uma grande importância econômica, cultural, dentro do nosso estado, né? Dentro do estado do Ceará. Então, na página 115, vamos dar uma olhadinha. Bom, falando ainda de Sobral, Sobral é o quinto município mais populoso do Ceará. Juazeiro do Norte é o terceiro mais populoso, certo? 270.383 habitantes aproximadamente, certo? Aí aqui tem um pouquinho falando sobre Juazeiro do Norte. É um município brasileiro do estado do Ceará, localiza-se na região metropolitana do Cariri, no sul do estado, distante, né, distante da nossa capital, né, que é Fortaleza, 560 quilômetros da capital de Fortaleza, a uma altitude de 377 metros acima do nível do mar, certo? E aí, meninos, a figura, como eu estava falando, né, que Juazeiro do Norte é conhecida pela figura do Padre Cícero, porque a figura do Padre Cícero, né, ela atrai muitos turistas, né, é uma característica bem marcante da cidade de Juazeiro do Norte. É considerada um dos 3 maiores centros de religiosidade popular do Brasil, chamado de Meca do Cariri. Juazeiro é ainda um grande polo cultural do Brasil, sendo um dos maiores centros de artesanato e cordel do Nordeste do país. A cidade ainda tem um dos maiores polos acadêmicos do interior nordestino e é considerado como uma capital regional, sendo reconhecida como a metrópole do Cariri. Então, meninos, a cidade de Juazeiro do Norte, como também vimos no Sobral, ela tem um grande papel, né? Ela tem teve um grande progresso, um grande desenvolvimento na questão dos serviços, né? Os serviços oferecidos à população, ela se desenvolveu, ela teve um grande desenvolvimento, certo? Na questão das instituições, existem muitas instituições lá na cidade de Juazeiro do Norte, museus, teatro, existem emissoras de rádio, AM, FM, página 116, dê uma olhadinha, shoppings, agências bancárias. Então, realmente é uma cidade, podemos dizer que é uma cidade completa, né? Que tem todos os equipamentos, que vem progredindo, né? Com todos os serviços que uma cidade deve oferecer aos seus habitantes, ok? Então, ela possui indústrias, comércios, né? E a cidade de Juazeiro do Norte, né? O seu patrimônio imaterial é constituído por muitos mestres da cultura popular. É um gigantesco celeiro de artesãos e artistas populares do Ceará. Porque quando falam celeiro de artesãos, né, isso quer dizer que lá existem uma grande variedade de artesanatos, né, abrigam essa questão é muito forte, é muito presente, é muito marcante a questão do artesanato na cidade de Juazeiro do Norte, certo? Então, faz parte do patrimônio imaterial, né, do nosso estado do Ceará, certo? Então, ela é muito valorizada, a questão da cidade de Juazeiro do Norte, pela questão também do artesanato, certo? E ela é muito também lembrada, né, sua característica forte, marcante também, por conta da presença, né, da religiosidade, né, por conta do Padre Cícero, né, as romarias que tem. E isso também vai puxando outros serviços, né, a questão
das romarias, né? A questão da venda de artesanatos, a questão da economia, né? Nessa parte econômica, na parte turística, né? Da cidade, ok? Agora iremos ver Iguatu, certo? Outra cidade, uma cidade que faz parte também do nosso Ceará, né? Uma cidade muito importante, é uma das mais belas cidades do Ceará, ok? Ela se mistura, né? Como aqui vem dizendo na página 116, né? Construções antigas com residência, construções mais modernas, né? Então fica assim um cenário bastante bonito, né? Aqui no livro de vocês está mostrando a vista da cidade de Iguatu. Tem prédios históricos e modernas residências. Sua população estimada é de 102.614 habitantes. É o 9º município mais populoso do Ceará, certo? E vamos dar uma olhadinha aqui na história aqui um pouquinho de Iguatu. Iguatu é um município brasileiro do estado do Ceará, localizado na região centro-sul do estado. Configura-se como principal polo econômico da região. Foi ao longo das décadas de 1960, 70 e 80 um importante centro produtor de algodão. Bom, nessa época aqui o algodão, né, era o principal produto cultivado na cidade de Iguatu, né, onde veio dar-se uma alavancada no progresso econômico, desenvolvimento econômico, né. E ao decorrer dos anos vieram outros produtos também, né, que se fixaram, né, na questão da agricultura, que foram alguns produtos como arroz, feijão, milho, banana, e o algodão continua, né. Na pecuária, né, bovinos, suínos e aves, né, tem um grande desenvolvimento na parte da pecuária, né, esses 3 tipos de criações de animais. E lá também, na cidade de Iguatu, né, tem muitas indústrias, possui muitas indústrias, muitos comércios, escolas, instituições, hospitais, emissoras de rádio, bibliotecas, museu, teatro e outros equipamentos culturais também, certo? Então a cidade de Iguatu, além de sua beleza, né, ela também possui um desenvolvimento tecnológico. Quando a gente fala dessas cidades, né, a gente pensa logo assim, o interior, né, cidades rurais. Aí a gente já tem pode ser que tenha passa assim uma imagem, né, sem ter um pouco de progresso, né? Pode ser que passe essa imagem na cabeça de vocês. Mas quando a gente começa a ler, a pesquisar e a ver essas cidades, como elas estão atualmente, nós vamos percebendo que cada uma dessas cidades que eu já mostrei até aqui, né, até agora, são cidades que elas começaram como vilas mesmo, né? Como a gente sabe que a maioria das cidades, né, começou por pequenas vilas, aí foi aumentando, né, até se tornar uma grande cidade, certo? Então essas cidades, elas tiveram assim um desenvolvimento muito grande e elas integram, né, o setor econômico de todo o Ceará, certo? Com todos esses serviços que elas têm, com todos os equipamentos construídos nessas cidades, certo? E agora vamos falar sobre Crateús, né? Essa bela imagem, né, de Crateús, ó. Bom, Crateús é o 16º município mais populoso do Ceará, certo? É uma das cidades mais antigas do Ceará, desenvolvendo-se às margens do rio Poti, está localizada na região dos Sertões de Crateús, sendo a 16ª cidade mais populosa do estado, né? Tendo 74.426 habitantes aproximadamente, né? Popularmente conhecida como capital do Oeste, constitui-se uma cidade com expressiva importância regional, destacando-se na tradicional função de comercialização de produtos rurais provenientes do desenvolvimento da agricultura familiar, com destaque para a produção de milho e feijão. Então esses dois produtos, né, milho e feijão, né, tem assim uma grande importância de cultivo na questão da agricultura na cidade de Crateús. É uma das cidades mais antigas, né, do Ceará, essa cidade. E aí a gente percebe que todas elas, né, têm um grande desenvolvimento, tiveram um grande progresso no decorrer desses anos, né? Elas tiveram um grande desenvolvimento nas suas construções, nos equipamentos que elas têm. E isso é muito importante, né, para atender às necessidades das pessoas
que dependem dessas cidades, né? Porque a gente sabe que ainda existem algumas cidades que elas não possuem todos os serviços, né? Como, por exemplo, hospitais, né? Então, muitas vezes, pessoas que moram em algumas cidades rurais aqui do Ceará têm que se deslocar até a capital, né? No caso, Fortaleza, para vir a ser atendida por algum serviço da saúde, né? Então, a gente sabe que isso ainda existe. Mas muitas das cidades hoje, né, elas já possuem esses equipamentos, como os hospitais, agências bancárias, shopping centers, cinemas, teatro, museus, né? Então, isso são pontos positivos, é uma grande vantagem para o povo, né, que habita essas cidades, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento econômico, social e cultural, né? Bom, até aqui, ó, nós falamos dessas 4 cidades, né? Voltando aqui para a cidade de Iguatu, só para falar um pouquinho mais sobre essa cidade, né? Um ponto que eu não falei é que a cidade de Iguatu, né, ela é banhada pelo rio Jaguaribe, um rio muito importante, né? A gente já falou sobre o rio Jaguaribe, a importância desse rio. E a cidade de Iguatu, ela é banhada por esse rio, ok? Meninos, hoje nós trabalhamos, né, nós vimos um pouquinho as características, a parte geográfica também dessas 4 cidades. Na nossa próxima aula, nós vamos ver as outras cidades de Fortaleza. Nós vamos falar sobre Canidé, Itapipoca, Quixadá, Aquiraz, Crato, certo? Nós iremos ver essas outras cidades. Bom, agora eu sugiro para vocês leitura, certo? Leitura das páginas 114 até a página 116. Vocês façam a leitura e em seguida vão responder a 115 e a 117. 115 até a 4ª. Na 117, somente a 2ª questão. Porque na 117 eu estou passando como atividade extra a primeira questão do Pesquisando para Aprender Mais e a primeira questão do Registrando e Aprendendo, que são pesquisas, certo? Aí vocês vão fazer essa pesquisa, pode fazer no caderno mesmo, certo? Na primeira questão do Pesquisando para Aprender Mais, diz assim: pesquise na internet informações sobre o patrimônio histórico da sua cidade e escreva no seu caderno para apresentação em sala de aula. Aí você faz no seu caderninho, certo? Na outra questão, Registrando e Aprendendo, escolha abaixo 2 locais históricos de Sobral e faça uma pesquisa sobre esses locais históricos que você escolheu e a importância deles para a cidade, no caso a cidade de Sobral, né? Então aqui nós temos Câmara Municipal de Sobral, Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Museu Dom José de Sobral e o Teatro São João. Você vai escolher 2 equipamentos desse, certo? E vai descrever, vai pesquisar sobre esses 2 no próprio caderno. Não precisa pesquisar sobre os 4. Escolhe 2 e faz um caderno, ok? Então, vocês agora vão pausar o vídeo e vão responder, fazer leitura e responder as 2 páginas, ok? Em seguida, vocês retornam para a gente fazer a correção dessas páginas e da 110, o que der para corrigir, certo? Então, até já, meninos. Podem pausar o vídeo. Bom, retornamos, né, com as nossas correções. Primeiramente, iremos corrigir a página 110, que foi a atividade extra. Bom, nessa página tem Aprendendo a Ser, que era uma entrevista com pessoas idosas, falando sobre a seca, né, para ter sido feita uma entrevista com pessoas idosas e colocar no caderno de vocês, ok? Bom, Geografia e Arte. Aqui tem um quadro de Anita Malfatti. Durante os anos que viveu nos Estados Unidos, pintou esse quadro Ondas, né? Uma verdadeira obra de arte que exalta a natureza. Observe a pintura ao lado e responda. Você já presenciou uma cena parecida com a mostrada na pintura? Aí você vai dizer se você já presenciou, né, as ondas, né, no mar. Você coloca se presenciou ou não. 2. Que tipo de paisagem é representado na pintura de Anita Malfatti? As ondas do mar, né? Resposta. 3. A paisagem representada na pintura é natural ou construída pelo ser humano? Natural, né? E embaixo tem algumas sugestões de leitura muito válidas, né, para vocês. Agora nós iremos corrigir a atividade que
da aula de hoje, né? Do vídeo de hoje. Página 115. Na questão diz assim, ó. Registrando e aprendendo, que começa na 114, né? Tem duas imagens, vista parcial do centro de Sobral e vista parcial do centro de Fortaleza. Lá na 115 diz assim: faça uma comparação entre as paisagens de Sobral e de Fortaleza e responda. Primeira questão: que semelhanças você consegue identificar nas duas fotos? Bom, são fotos do centro das duas cidades, né? Já é uma semelhança. São fotos dos centros das duas cidades, ok? Segunda, e que diferenças? Agora vamos tratar das diferenças, ó. O centro de Fortaleza apresenta espaços mais verdes. Bom, aqui, comparando as duas imagens, né? Arborizados, né? Tem mais árvores, né? Na parte do centro de Fortaleza. Há construções variadas, né? Como prédios, ruas e avenidas e grande movimentação de veículos. Isso no centro de Fortaleza. O centro de Sobral apresenta construções mais tradicionais, né? Você pode olhar, ó. Né? Não tem tantos prédios como tem na de Fortaleza. Não há prédios altos, o movimento é bem menor também, né? Então essas são as diferenças entre os dois centros aqui, de acordo com essas imagens. Terceira, que elementos predominam na paisagem de Fortaleza? Predominam elementos culturais, né? Elementos culturais quer dizer elementos construídos pelo homem, como prédios, ruas, avenidas, praças e uma pequena quantidade de árvores e arbustos, né? O que predomina mais são os elementos culturais, mas também percebemos, né, que tem uma pequena quantidade de árvores e arbustos, né? Que são elementos naturais. Ok? A quarta questão, ela é pessoal. Ela diz assim: no local em que você mora, há alguma praça onde as pessoas possam se reunir à noite e nos finais de semana? Descreva esse lugar. Aí você vai colocar aqui se na localidade onde você mora existem praças e se é possível fazer isso aqui. Aí você vai descrever esse lugar. Ok? Página 117 agora. Na página 117 eu já expliquei a atividade extra, certo? Agora, a segunda questão, vamos ver a correção. Tem a cruzadinha e você vai preencher com os nomes que completam os espaços de cada item, A, B, C e D. Vamos ver a letra A. Cidade conhecida como Princesa do Norte, muito bem, Sobral. Cidade chamada Meca do Cariri, Juazeiro do Norte. Cidade cearense banhada pelo rio Jaguaribe, Iguatu. E Teatro de Crateús, nome do Teatro de Crateús, importante espaço cultural, Rosa Moraes. Ok? Muito bem, certo? Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham compreendido a aula. Façam leitura, estudem, sejam curiosos, pesquisem, vejam aí mais curiosidades sobre cada uma dessas cidades que eu abordei aqui nessa aula, certo? Procurem aí, vejam as paisagens, né? A questão do turismo, dê uma olhadinha, certo? É muito interessante. E é isso, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Beijos para vocês.